Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 8. Está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Afirmativa da eternidade do Senhor Jesus Cristo, provando aqui a sua imutabilidade, ou seja, que ele não muda, ele permanece o mesmo para sempre. Esta afirmação do escritor aos Hebreus, ela enfatiza a eternidade, a imutabilidade, a presença permanente de Jesus junto ao seu povo, junto à presença de Deus. Então, Jesus é o mesmo. Nós vivemos em dias em que as pessoas perdem a sua originalidade, a essencialidade, devido às mudanças que se apresentam e às quais elas se entregam, e às vezes tornam-se irreconhecíveis diante da originalidade com a qual elas foram criadas. Então, quando se observa, nada mais é como antes. Tudo está mudado e, em algumas ocasiões, transtornados, porque a mudança, ela nunca vem para melhor. Estas mudanças que são feitas, dados ao espírito da época e do mundo, elas sempre vêm para desfigurar, desnegrir e colocar-se como que aquilo que Deus fez não está perfeito, precisa de alguns ajustes. Então as pessoas se deixam levar por esse estado de coisas e estas mudanças, não sabendo que nisto há uma reprovação dentro daquilo que Deus fez. No entanto, nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo nunca se deixou levar pela mudança, pela variação, pelas propostas que se apresentaram para que mudasse. Ele permaneceu o mesmo e continua sendo o mesmo. Quando olhamos a Jesus, não há nenhuma diferença entre o Jesus que as pessoas do passado serviram e desfrutaram da presença dele, o Jesus que hoje desfrutamos e o que no futuro as pessoas hão de desfrutar. É o mesmo Jesus. Ele é imutável para sempre. Então, Jesus, como Deus, ele é eterno. Então, ele não está preso nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Então, para Jesus, como Deus que é, não existe esta coisa de passado, presente e futuro. Tanto é que o nome dele é. Quando Deus determinou a Moisés que fosse falar com Faraó para libertar o seu povo, Moisés disse: se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? O Senhor disse a ele: diga, sou o que sou. Não disse, diga o que eu fui, diga o que eu sou, diga o que eu serei no futuro. Não, diga, sou o que sou. Isto provando que Deus é eterno, nele não há nenhuma variação, não há mudança, e ele é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo. Jesus também, a semelhança deste Deus poderoso, ele é também imutável. Sempre vamos encontrá-lo dentro daquilo que a Escritura nos apresenta. Então, portanto, em Jesus não há nenhuma variação de mudança. Ontem Jesus fez isso, hoje ele não faz mais. Ele faz hoje, mas amanhã ninguém tem garantia se ele vai fazer. Não. Esse pensamento não condiz com o princípio da Escritura. O princípio da Escritura diz que ele é o mesmo. Bem, se ele é o mesmo, as suas obras permanecem as mesmas.
A sua atuação permanece a mesma. Não tem como ela mudar. E às vezes as pessoas são levadas a pensar, mas no passado era tão diferente. Os apóstolos viveram uma época tão memorável que hoje nós já não temos mais. Mas o mesmo Jesus que esteve lá no passado com os apóstolos, ele está hoje conosco no presente. Ele estará no futuro com aqueles que ainda hão de vir à luz. Ele permanece o mesmo. É o testemunho da Escritura. Não temos nenhuma brecha para acreditar que o Senhor mudou. Não. Ele é imutável. Porque ele é eterno, ele é imutável. Então não tem nenhuma mudança, nenhuma sombra de variação no Senhor Jesus. Por isso que ele permanece o mesmo. Então não há esta mudança. Ontem, ou dizendo, ele é o mesmo ontem, referindo-se ao passado, hoje, referindo-se ao presente, e eternamente para o futuro, sem fim. Então ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo. As suas obras que foram realizadas no tempo de Deus, elas têm hoje o mesmo poder daquele no dia em que foram realizadas. Elas não perdem a sua essência, não perdem o seu poder, não perdem os resultados que por elas são produzidos na vida humana. E isto será também para o futuro, eternamente. Então, em todos os tempos, é como se aquela obra realizada por Jesus há tantos séculos passados estivesse sendo realizada agora. Ela tem o mesmo poder, ela tem o mesmo alcance, ela produz os mesmos resultados, porque é uma obra poderosa de um Senhor que não muda, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o mesmo. Se no passado Jesus curou os enfermos, libertou os oprimidos, expulsou demônios, salvou almas, transformou vidas, fez obras grandes e poderosas, no presente ele continua fazendo. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua atuando no meio da humanidade, ele permanece vivo para todo sempre. Ele se apresentou a João e disse: eis aqui, o que fui morto, mas vivo estou, e trago nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isto prova a eternidade, a imutabilidade de Jesus. Jesus como sendo o mesmo. E diz-nos que quando Jesus morreu e foi assunto aos céus, os anjos disseram: esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Quer dizer, o mesmo Jesus, não será outro. As pessoas quiseram, à época da morte de Jesus como homem, para a redenção, acusar que o que morreu foi um, o que apareceu entre os discípulos foi outro. Isso não tem nenhuma conexão, não tem nenhum apoio bíblico. Foi o mesmo Jesus. Tanto é que quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele disse: sou eu mesmo, vede aqui, as minhas mãos e o meu lado, que foram cravados na cruz, a mão furada e o lado vazado. Ele diz: sou eu mesmo. Eles então tiveram esta convicção. Quando Paulo disse que haverá um momento do arrebatamento, da ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, diz que o mesmo Jesus descerá do céu. Então é o mesmo, não é outro. Então isto afirma categoricamente o que a Escritura está registrando, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo. Então, se no passado ele fez tantas e poderosas obras, no presente ele continua fazendo tantas e poderosas
obras e no futuro ele continuará a fazer estas obras poderosas. E nós somos alvos e resultados desta obra de Jesus. Isto porque ele permanece o mesmo, a mesma salvação que ele implantou na vida dos apóstolos e de tantos outros do passado, é esta mesma salvação de que eu faço parte, de que você faz parte, de que nós fomos alcançados por Jesus. Porque ele é o mesmo Jesus. Então precisamos crer que ele é o que diz a Escritura. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas Jesus não muda. Jesus não precisa de nenhuma mudança. Ele é imutável. Ele será sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então que nós possamos nos alimentar com esta riqueza que há na palavra de Deus, nos assegurando a eternidade e a imutabilidade do Senhor Jesus, que é o fundamento imutável, que podemos estar firmado nele, seguros por Cristo Jesus, salvos e libertos por ele e desfrutando a sua presença e as suas obras grandes e poderosas nos nossos dias. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Mas há uma tendência de que as pessoas dos nossos dias, eles começam a olhar para o passado e olham com encanto e admiração pelo que leem na Escritura, as obras que Jesus realizou, tantas maravilhas que foram feitas, e olham para o presente e dizem: as coisas já não são mais as mesmas, os milagres já não são os mesmos, a obra de Deus parece que já não é a mesma. Isso nós estamos desacreditando do que diz a Escritura. Se a Escritura afirma que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, a nossa convicção, a nossa crença deve estar no que diz a Escritura. Crer no Senhor Jesus. Se alguma coisa não está acontecendo, nós não podemos adicionar esta culpa a Jesus. Jesus parece que não tem mais o mesmo poder, porque as mesmas obras não estão sendo feitas. Não, não é em Jesus que está a falha. Não é em Jesus que está a falta. É em mim, é em você, é em cada um de nós. Porque se a Escritura diz que ele é o mesmo, e que nós não estamos vivenciando os mesmos resultados de outrora, significa que nós não estamos no lugar onde deveríamos estar na presença de Deus, para que estas obras se manifestem diante dos nossos olhos e possamos ver e glorificar ao Senhor. O que Jesus disse é que, quando o Espírito Santo viesse, fazendo a promessa, nós faríamos as obras que ele fez e outras maiores. Então, se Jesus afirmou isto, significa que aqui está a imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo, ele é eterno, ele continua fazendo e fará sempre as mesmas obras. Se nós não a vemos nos nossos dias, a diferença, a falha está em mim, está em cada um de nós. Nós é que precisamos olhar para nós e ver aonde nós nos distanciamos do Senhor Jesus, para não ver nos nossos dias as obras continuarem sendo realizadas, e olhar para nós e dizer: eu sou o culpado, eu estou fora de lugar, eu estou distante, eu preciso chegar mais perto, eu preciso estar próximo do Senhor, eu preciso ter uma vida de fé melhor, eu preciso colocar a minha vida em santificação, em consagração diante do Senhor, eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Quando assim acontecer, nós vamos começar a ver os milagres que antes não veríamos. Por quê? Porque os nossos olhos estavam embaçados, o nosso coração estava distante. Hoje as pessoas querem viver sem o contato direto com a palavra de Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração a Deus.
Eles querem viver no mundo de qualquer maneira e experimentar e ver os mesmos milagres e obra de Jesus. Não tem como isto acontecer. Para servir a Deus, nós precisamos separar-nos do mundo e do pecado, ater-nos à sua presença, manter com ele uma firme comunhão, ter a sua palavra como nossa única regra de fé e prática, nos alimentarmos com ela todos os dias e termos uma vida de oração, uma vida de entrega diante do Senhor. Quando nós atentarmos para estes passos, nós voltaremos a ver e viver milagres na presença do Senhor Jesus. As obras do Senhor, elas continuarão sendo realizadas. Mas é preciso que nós hoje olhemos para dentro de nós. E muitas das vezes, ao olhar para nós hoje, nós percebemos diferença do que fomos num passado não muito distante. Aquela dedicação, aquele amor, aquela entrega, aquela disposição, aquela fé inabalável, parece que hoje já outras coisas começam a tomar lugar. As pessoas já não têm uma fé inabalável, já não tem mais aquela entrega total, já não tem aquela disposição, já não tem aquela alegria, aquele gozo da salvação. Portanto, não pode esperar que as coisas continuem a acontecer, porque houve uma mudança, houve uma diferença para pior. Então nós precisamos voltar ao princípio de tudo. O que Jesus disse à igreja de Éfeso: volte à prática das primeiras obras. Vocês saíram do caminho, volte ao caminho, volte à prática das primeiras obras, e vocês então vão ver a obra de Deus sendo realizada. Então, Jesus Cristo é o mesmo. Como Deus, ele é eterno, como eterno, ele é imutável, e, portanto, em Jesus não há nenhuma sombra e nem mudança de variação. Ele permanece o mesmo ontem no que ele fez. O presente não está apagando o passado do que Jesus fez. No presente, ele continua o mesmo, realizando as mesmas obras, com o mesmo poder, com o mesmo alcance. E no futuro, eternamente, ele continuará operando e manifestando esse seu grande poder. Ele prometeu estar conosco e ele está todos os dias até o fim dos séculos, os confins dos séculos. E quando os séculos deixarem de ser contados, ele permanecerá o mesmo, porque diz-nos que ele é eterno, eternamente. Então, Jesus Cristo é o mesmo. Se houve mudança, esta mudança corre por minha conta, corre por sua conta, corre por nossa conta. Então nós é que precisamos nos achegar a ele, porque ele continua sendo o mesmo e o será para sempre. Pense, reflita, se observar que em você aconteceu algumas mudanças, volte ao princípio. Volte às primeiras obras, volte ao princípio da fé e torne-se a entregar-se, dedicar e consagrar-se ao Senhor, e você verá as grandes e poderosas obras que o Senhor Jesus continuará realizando em nossos dias. Querendo Deus, amanhã retornaremos.